Hoje a gente está fazendo a oficina da taipa de pilão, que é uma técnica tradicional de construção com terra, que já foi datada de mais de 10 mil anos. Pra você ter ideia, a Grande Muralha da China, ela é basicamente feita de terra compactada revestida de pedra, assim como outras pirâmides que estão aqui na América do Sul, no Chile, no Peru. Então essa técnica a gente faz uma forma de madeira, que tradicionalmente também é chamada de taipau, essa forma de madeira. Joga a terra ali dentro com máximo 20 centímetros, compacta, e depois joga mais terra solta, compacta de novo, vai fazendo as camadas da taipa de pilão. Para fazer a taipa de pilão hoje a gente ensinou como que faz a forma, que tem que ser muito bem feita, tem que estar aprumadinha, não pode estar torta, tem que ter resistência para quando a gente compactar internamente ela não sofrer pressão e abrir, deformar. E depois que a gente ensinou a fazer a forma, a gente está ensinando a fazer a mistura, fazendo as misturas com diferentes tonalidades da terra, para que fique camadas diferentes ali dentro da forma depois que tira a forma. E depois a gente compactar internamente, a gente vai abrir a forma, tirar a forma e a taipa de pilão fica pronta. Hoje na aula também a gente ensinou e fez uma retrospectiva de como faz o teste de retração da caixa, para ensinar como que a gente faz um teste de trabalhabilidade dos diferentes tipos de solo e mistura, para ver qual solo retrai mais, que trinca menos. Então isso foi interessante também na aula de hoje. E logo mais a gente vai ver então a taipa de pilão feita, para a gente desenformar e ver como que ela fica já executada. Importante falar que a taipa de pilão é uma técnica estrutural de construção com terra, tem que ser muito bem feita, tanto o teor de umidade como a mistura, a proporção de areia e de silt e, como eu acabei de dizer, principalmente a boa execução da forma. Então um bom carpinteiro aí para te auxiliar nas obras de taipa de pilão é essencial. Eu gostei de tudo. Fizemos muita amizade, né? Primeiro foi isso. Mas eu adorei tudo, adorei tudo, o curso inteiro. Adorei ali naquela parte ali da pintura, do pau a pique, do adobe, que eu nem sabia como que manejava, né? Que a gente fazia. Como que fazia o cobar, como que tirasse da forma. Foi tudo um aprendizado para nós. Também a experiência, que a gente conhecia gente nova, né? Muita amizade, foi muito bom. Também gostei muito. Então ficou marcado pra mim mesmo, tudo marcou. Mas ficou marcada aquela parte ali da pintura, né? Pintar a terra? De pintar a terra, e aquela coisa não fizemos não. Então foi assim, foi surpresa. Um que deu até música, né? E quando tirou aquela tábua lá, que madeirite lá, foi uma surpresa que a gente, eu mesmo não esperava que ia sair aquela cor tão intercalada, né? Bacana demais. Mas o resto eu adorei tudo. E eu gostaria que continuasse esse curso, que eu não ia perder. Mas aprendeu muita coisa. A gente aprendeu muita coisa. E também mais pessoas deveriam, né, vir para aprender. O principal da taipa de pilão, como todas as outras técnicas, é a mistura adequada. A gente trabalha exatamente a mistura igual ao hiperadobe, que é aquela terra mais seca, com teor de umidade no ponto úmido. Lembra teor de umidade? Seco, úmido, plástico, viscoso e líquido. Então a gente trabalha no úmido. E a mistura pelo menos 50% de areia, e a gente considera argila o suficiente para dar liga. Quem está desde o começo do curso sabe que a argila suficiente para dar liga é aquela que permite ser moldada, fazer bolinha e a bolinha fica coesa, fazer um narizinho na bolinha como se fosse uma carinha ali. Isso é argila, aquela que mancha a mão.
porque não adianta só a taxa de proporção da argila, porque a gente sabe que as argilas trabalham diferentes dependendo da origem mineralógica. Então tem a argila mais expansiva, que se expande mais em contato com a água, e argilas menos expansivas. Então não adianta levar em laboratório determinar a proporção sem ver a trabalhabilidade. Trabalhabilidade a gente faz com o teste da bolinha, teste da queda da bolinha. Quando ela espatifa muito, ela está ou muito úmida, mas quando você controla o teor de umidade, ela espatifa muito, ela tem mais argila. Quando ela espatifa menos, ela tem mais areia. A taipa de pilão tem uma coisa que é essencial, que é essa determinação da mistura pela trabalhabilidade. E outra coisa, é isso que o Bruno está desenhando aqui, que é a forma. A forma da taipa de pilão é essencial. Enquanto no hiperadobe o que molda a terra para ela não ficar deformando e ganhando formas variadas e saindo daquilo que a gente está pretendendo de largura, é o saco. Muito bom, porque o saco ele consegue ser colocado de forma muito simples, não precisa de uma preparação, e ele faz curva sem precisar de montar uma forma curva, que se fosse montar uma forma curva de taipa de pilão, melhor metálica, porque curvar um madeirite fechadinho é mais difícil, apesar que é possível, mas é mais difícil. Existem várias maneiras de fazer a forma da taipa de pilão. Uma delas é as que nós estamos fazendo aqui, que daqui a pouco a gente vai passar por ali, cada um vai poder ver os detalhes. Mas o principal é, ela tem que estar no prumo. Então, esse montante que segura o nosso madeirite, que é aqueles montantes externos ali, ela tem que estar bem aprumada, para ela não ficar saindo do prumo e ficar instável na geometria dela. Então a gente costuma fazer a forma com no máximo 70 centímetros de altura, depois a gente pode subir essa forma para fazer a camada de cima, e esses montantes são os montantes que vão garantir que o madeirite não estufe na hora de compactar dentro aqui, porque vai ter uma força querendo abrir essa forma. Então a distância desses montantes, elas são proporcionais em relação à largura do madeirite. Esse aqui é um madeirite estrutural emplastificado para ajudar na desmontagem da forma para ela não colar no barro. Ele tem 1,5 centímetros de espessura, e esses montantes a gente está colocando eles de 40 e 45, ligados por uma barra rosqueada com o tubinho aqui para ela não espremer na parte de cima. E aqui dentro a gente também tem uma barra rosqueada que atravessa um tubinho de PVC lá dentro, e esse tubinho de PVC vai ficar dentro da forma depois a gente desmontar ela. Importante dizer que essa forma ela não está pregada nem nesse montante e nem nesses montantes aqui que estão funcionando como uma estrutura lateral, que não é necessário na taipa de pilão, mas aqui é porque a gente já está usando essa estrutura para fazer o painel da taipa de pilão para funcionar de um guarda-corpo aqui. Quando isso aqui for uma fundação, a gente impermeabiliza a fundação antes de montar a forma em cima da fundação e garante que isso aqui vai estar exatamente no prumo, ligado aqui na fundação, de forma que você consiga desconectar depois para tirar esses montantes, depois tirar o madeirite fora. Então a gente não prega isso aqui no madeirite, nem o madeirite na estrutura, nem na fundação, para a gente conseguir desmontar essa forma com a leveza e suavidade, sem ficar batendo, porque bater na taipa de pilão pode tirar pedaço. E outra coisa importante também é, na hora que acabou o painel da taipa de pilão, a gente pode subir essa forma na hora que terminar a execução desse, a gente já desmonta e monta ela em cima, sendo que esses caninhos que estão lá na parte de baixo já vão apoiar no painel já pronto aqui para ter a forma subindo lá para cima. Para seguir com o painel da taipa de pilão na horizontal, a gente considera que ele não pode ter mais de 25 vezes a largura do painel. Então interrompe e aí tira a parte que vai estar na lateral aqui da forma e segue o painel só encostando um no outro, tá já deixando uma emenda onde vai dar uma trinca de junta de dilatação natural, tá? E na parte de cima,
ela vai colar, vai virar um painel monolítico. Então quando a gente sobe essa forma apoiando ela já na taipa executada na parte de baixo, ela já vai virar um painel monolítico na parte de cima, e respeitando, lógico, essa altura, um índice de esbeltez, que é para uma taipa de pilão não estabilizada com cimento e areia, é de 10 vezes a largura, e estabilizado com cimento de areia é 18 vezes a largura em relação à altura. Chegou na altura lá, coloca uma cinta de interrupção desse painel e pode seguir de novo com o índice de esbeltez. E no topo das paredes a gente sempre faz a cinta de amarração. Então, enquanto os meninos estão fazendo acabando de montar essa aqui, nós vamos começar a montar essa forma aqui, porque a gente já tem ali os montantes. Só que antes disso, vamos partir para a mistura da terra. Por quê? Porque o desmoldante, ele precisa de 1h30 para secar. Então a gente passou, ele já deve ter uns 40 minutos, está secando ali, para a gente não montar, ficar pegando nele e tirando a superfície do desmoldante. A gente aplica o desmoldante com um pincelzinho mesmo, espera 1h30, então nós vamos partir para a terra, um de terra, um de areia, naquele teor de umidade. Cuidado para não fazer um bolão de terra na mesma mistura, para ficar difícil de misturar. Então vamos fazer misturas menores e depois a gente vai tirando isso para misturar com pó xadrez, cal e cimento, diferentes montinhos, deixar esses montinhos preparados para a gente fazer as nossas camadas. Aqui a gente está pigmentando a terra usando cal, na proporção de 1 de terra, 1 de areia, 1/3 de cal, e pigmentando o cal com pó xadrez para trazer uma outra tonalidade para fazer as camadas da taipa. Se tiver terra já colorida, pode usar terra colorida também, mas aqui a gente não tem a terra diferente, então a gente está usando o pó xadrez. Lembra que essa mistura tem que ser mistura toda seca, então cal, terra, areia, pó xadrez seco, porque se você misturar molhado, você não vai conseguir misturar de forma homogênea o cal molhado na massa, ou a massa já molhada misturar o cal ou o pó xadrez. Então tudo seco, para depois levar isso para a betoneira, misturar seco e depois ir acrescentando água aos poucos, tá? Já tinha misturado um pouco da massa na betoneira e já tinha colocado umidade, aí depois a gente colocou mais material, acabou que deu esse empelotamento na massa aqui, que é quando a gente não consegue uma mistura homogênea. E aí ela fica criando esses bolotinhas aqui que a gente consegue perceber que a mistura toda não está homogênea, tá vendo? Tem pedaço de argila, cimento, pigmento, tudo separado aqui dentro. E isso é um problema na hora de colocar na parede, porque ela não vai ficar uma densidade homogênea, não vai dar a compactação necessária. Então é necessário quebrar essas bolinhas, né, esse empelotamento que deu. Então a gente vai quebrar ou na enxada ou pisoteando para que a gente consiga uma textura adequada. Aqui na mão do Flávio, ó, essa terra vermelha e essa mais amarelada, ó como é que a textura dela está muito diferente dessa que deu empelotamento. Aqui essas bolinhas não vão conseguir dar um adensamento. Essa e essa aqui já consegue ter um expulsar o ar, né, os espaços vazios, tem uma compacidade maior, então a gente consegue ter um resultado que é o esperado. Então a textura correta é essa aqui. Essa aqui é uma coisa que deu um problema que a gente vai ter que corrigir agora, quebrando essas bolinhas da enxada ou alguma coisa assim antes de pôr na parede. Essa aqui fica bolinha sobre bolinha. E aí é isso que o Bruno falou, fica espaço vazio entre elas e depois isso vira trinca na parede, que é movimentação. Espaço vazio, esforço em cima, movimentação. E aí gera trinca lá. Quando isso é compacto, o que acontece? Ó, um tanto de bolinha unida, que na verdade elas estão separadas entre si ainda lá, ó. Ó. Separei, as bolinhas continuam lá. Nessas duas terras não. Vamos montar a forma aqui. Por que a gente colocou esses montantes aqui? Para o madeirite ficar alinhado, a espessura do madeirite ficar alinhado com o lado de fora da estrutura que já estava pré-montada aqui. E isso aqui é para quando a gente apertar as barras rosqueadas, o madeirite não espremer para o lado de dentro, tá? Por que aqui tá
pro lado de dentro e não faceando, porque esse dormente é mais esbelto do que esse, então a gente pegou essas medidas e jogou daqui para lá. Então aqui já está passado o desmoldante, já está feito os furos também na parte de baixo aqui, e nós vamos encaixar então o madeirite nessa parte aqui. Agora a gente vai passar de lá para cá as barras rosqueadas, o nosso caninho que vai ficar dentro da taipa. Agora nós vamos vir com a outra folha de madeirite. Agora a gente vem com a outra, o outro madeirite. Agora nós temos que alinhar os buracos certinho aqui com as roscas infinitas. Então aqui a primeira etapa da taipa de pilão, montagem da forma, com os montantes aqui segurando, com os caninhos, as barras rosqueadas, barra rosqueada embaixo com os caninhos que vão ficar do lado de dentro da forma. Importante ela estar no prumo e tá tudo bem parafusado, e a gente conseguir desparafusar depois também sem fazer impacto, para a gente remover a forma e desenformar sem arrancar nenhum pedaço da parede. Eu conheci o projeto nas redes sociais, nos grupos da comunidade. Achei super interessante pela possibilidade de aplicar aqui mesmo na região. Eu nunca tinha tido contato direto com a bioconstrução, só mesmo vendo obras prontas, e eu tive muito interesse de tentar fazer isso, porque eu acho que tem tudo a ver com o local que a gente está. A gente enche, a princípio, a forma com 20 centímetros de altura de terra solta, compacta, ela vai ficar ali com uns 15, 7, e depois a gente vai fazendo as camadas subsequentes, transformando isso num painel monolítico. Significa que o quê? Que se eu quiser desmontar esse painel, eu não consigo tirar as camadas independentes, vira uma coisa só. E para fazer aquelas ondulações, a gente enche aqui com a terra solta ondulada, vai compactando de forma ondulada também, e vai ficando as ondulações. O soquete, a gente usa um soquete que tem uma área menorzinha assim, embaixo, para a gente compactar e ter uma pressão exercida muito boa aqui dentro. Um instrumento também que não precisa ser muito pesado, ele pode ter ali entre 5 e no máximo 15 quilos. 15 quilos já é muito pesado, porque a gente trabalha com ele suspendendo e deixando o peso próprio dele bater lá. Como a área aqui é pequenininha, a pressão exercida é muito grande, então você vai perceber que já está compactado pelo som. O som fica solto. Quanto mais estralado o som é porque tem pouco espaço vazio na mistura, e esse pouco espaço vazio faz com que o som seja emitido para fora, e aí a gente consegue entender também pisando ali dentro da taipa e entendendo que o pé não está afundando, então ela está estabilizada. Não colocar mais de 20, 25 centímetros de terra solta, porque senão você não consegue compactar o miolo, né, o cerne dessa terra que está ali dentro entre as camadas, tá? Então isso é essencial e nós vamos ver isso na prática acontecendo.
Não povo nessa espera. Tá bonito, então. Ah, ficou legal, hein? Você tem que puxar pra cima, né? Então aqui depois de tirar da forma, a gente vê alguns lugares onde a massa grudou na forma. A gente passou o desmol com o tempo que ele determina para que não grude, mas pode ser que alguma parte ficou mais úmida, a gente sente que essa camada está mais úmida, então essa umidade a mais pode ser que não conseguiu não ficar aderido à forma. Mas isso aqui vira uma característica do painel, não dá para a gente refazer essa parte, porque se a gente for refazer, a gente vai acabar misturando as camadas. Ela vai precisar agora de uma cura, a gente vai umedecer ela pelo menos 10 dias, envelopando ela com lona. Então ela não fica exposta ao sol para não curar o resto muito abruptamente, muito rápido. Até porque ela está um pouco mais úmida do que o normal. E esses tubinhos aqui vão ficar na parede, a gente pode depois tampar quando ela secar completamente com uma massinha aqui. E vão ficar essas características com os tubinhos. Agora é o seguinte, aqui se a gente fosse fazer uma camada de cima, a gente suspendia a forma e os tubinhos que estão aqui iam apoiar diretamente nessa parede para a gente fazer a próxima camada, tá? Então é assim. Fecha 3, 2, 1. Uhul! Mais animação, 1, 2, 3, e...